Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 1, 2 e 3. Bem-aventurados os aflitos que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Marcos, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura, sem a certeza do futuro. Essas máximas seriam um contrassenso, bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essas certezas, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais mérito. Mas, então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição. Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende ainda menos ainda, é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre os vícios e as virtudes. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explicam essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. E para os esclarecimentos da leitura, quem irá contribuir com o estudo de hoje são nossos amigos o Adriano Passos e o Everton Vieira. Uma boa noite e bom estudo a todos. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa oportunidade de reflexão construtiva. Eu não vou dizer aqui boa tarde, bom dia ou boa noite, porque isso vai depender do horário em que você estiver acessando esse nosso vídeo. Então, a questão temporal aqui ela é secundária, mas seja bem-vindo a esse momento de construção, a essa perspectiva
do entendimento do Evangelho à luz da doutrina espírita, de que tanto necessitamos nos dias atuais. Lembrando que estamos num momento de transição planetária, em que o planeta se prepara gradativamente e coletivamente para um planeta de regeneração, uma construção contínua, árdua, dentro dos nossos corações. Como foi lido para todos nós estamos trabalhando nesse momento. Eu, juntamente com o companheiro Adriano, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui para poder ajudar a estudar as bem-aventuranças. Um prazer. Isso. E hoje nós estamos lidando o capítulo 5, como foi lido, Bem-aventurados os aflitos, na perspectiva dos itens 1, 2 e 3. Eu vou trazer algumas circunstâncias, Adriano vai também trazer as suas circunstâncias, e nós vamos aqui numa dobradinha ou numa tabela, né? Sim. Compartilhando as nossas ideias, e de forma que você, aí internauta, você que está nos ouvindo, possa aproveitar e também mudar o seu campo vibracional, o seu conhecimento, a sua perspectiva. Nós entendemos que esse capítulo, acredito eu, que seja do conhecimento da maioria de todos nós, mas é importante sempre estarmos à mão com o Evangelho, porque os momentos que vivemos são importantes estar em todos à luz do Evangelho. Muito bem. Nós vamos aqui observar que, diante das aflições que todos nós vivemos, os evangelistas Mateus, respectivamente Lucas, eles trazem para nós uma perspectiva de futuro, o que é muito interessante, porque o Espiritismo ele nos convida a uma perspectiva de futuro. Nós vamos observar isso claramente em algumas perguntas do livro dos Espíritos, e na oportunidade nós vamos estar lendo aqui e trocando ideias com vocês, mas a perspectiva de futuro. E por que eu estou tratando inicialmente desta maneira, desta forma? Porque diante das aflições que nos abordam o coração, se ficarmos numa perspectiva imediatista, nós realmente não encontraremos alternativas, nós não encontraremos um caminho lógico para ser construído. Então, fica uma questão muito interessante, porque a questão momentânea, a questão material que nós estamos envolvidas, ela é muito, diria assim, muito proveitosa, melhor dizendo, muito atraente aos nossos sentidos imediatistas. Então, o texto nos chama a essa reflexão, porque ele, primeiramente, ele nos chama a uma vista da perspectiva futura, mas, ao mesmo tempo, ele nos convida a uma reflexão das questões materialistas e imediatas. Então, veja bem, se nós, dentro do nosso coração, nós estivermos alimentando as questões que são momentâneas, as questões que são materiais, os valores que são desse momento em que estamos vivendo, e nos alimentarmos somente disso, e nos envolvermos somente com isto, e a perspectiva nossa for somente nessa circunstância material que estamos vivendo, numa perspectiva de futuro, nós não teremos uma outra situação a não ser o sofrimento e a aflição. O texto nos chama a esta reflexão. E, ao mesmo tempo, que se nós nos incomodarmos com as questões materiais, com as questões de uma perspectiva imediata, isso eu estou falando no campo do coração. Esses valores são valores no campo do coração. A construção no reino dos céus, ela é uma perspectiva que é construída no campo do coração. Não é um local material, um local construído fisicamente. Não é uma perspectiva materialista, é uma perspectiva espiritual, uma perspectiva de valores que estão dentro do nosso coração. Então, quando nós temos a nossa perspectiva no campo
do reino dos céus, uma perspectiva espiritualista, espiritista, por que não dizer assim, nós estaremos incomodados com essa questão material momentânea e estaremos construindo outros valores, a paz, a fraternidade, estaremos entendendo que aquele que é menor no reino da terra será maior no reino dos céus. É uma perspectiva antagônica à relação material que nós temos hoje. Qual que é o menor no reino da terra? O que é que se tem que fazer aquele que busca essa perspectiva de ser menor no reino da terra? É uma reflexão. E qual é a perspectiva daquele que quer ser o maior no reino dos céus? Quais são os valores do reino dos céus que nós necessitamos construir? E quais são os valores no reino da terra que nós necessitamos construir, mas numa perspectiva de instrumento para o nosso crescimento? Porque do que é que se leva daqui? O Espiritismo, ele é totalmente dinâmico nessa questão, quando nos convida para o futuro, porque ele trabalha conosco a consciência reencarnacionista. Então nós estamos aqui nesse mundo de passagem, esse mundo é de transição, esse mundo é de provas e expiações. Então são conceitos que vão mudar o nosso comportamento cotidiano, são conceitos que vão mudar a nossa forma de relacionar com a família, com os filhos, com os amigos, vão mudar a nossa forma da realidade com as questões materiais. Uma perspectiva popular, de senso comum, nós vamos observar que caixão não tem gaveta. Para aquele bom entendedor, vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer com isso. Então, essa perspectiva de que, o que é que está me afligindo nesse momento? Não é? Se eu estou com os prazeres imediatos, sendo para mim aquilo que de maior eu tenho de aproveitamento desta vida passageira, é necessário eu começar a fazer uma reflexão sobre a ótica da doutrina espírita. É o seguinte, a doutrina espírita, ela nos conduz ao estudo. É uma fé raciocinada, onde procuramos nos harmonizar, procurar o equilíbrio, e dentro desse equilíbrio, dessa harmonização, podermos ser fraternos, caridosos, amáveis, né? Tudo o que for fazer com o coração. E não que a parte material esteja distante da gente, não está. Ela está perto, porém nós não podemos ter o apego a ele. Nós temos que ter apego ao amor, que é a única forma de pegar, e dentro do Espiritismo, dentro do que os Espíritos nos veio a passar, saber ajudar, saber ter a fraternidade, e o principal de tudo, estudar os caminhos que Jesus deixou para a gente. As bem-aventuranças, né? Onde é falado que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Inicialmente, se a gente pegar e for analisar, fala assim, mas como que isso pode acontecer? Aí nós vamos naquela pergunta: e Deus? Ele é justo comigo? Ele é justo com aquele que faz sofrer? O porquê do sofrimento? Deus, Ele coloca a gente para poder ter esse sofrimento? Não. Ter a dor para poder acordarmos. Nós acordamos com a dor, sentimos a dor. E a partir daí, na hora que a gente começar a amar essa dor, de forma, vendo que ela é para poder nos melhorar, a gente vai crescer no amor. Então ela vem para nos acordar.
E esse acordar, essa mudança, né, os resultados dela talvez não venham nessa nossa existência. Um dos principais, uma basilar na doutrina espírita é o reencarnacionismo. E aí, através desse reencarnacionismo, nós vamos entender esse gozo futuro dos nossos aprendizados, nossas dores, né? É a mudança de rumo que a gente vai ter. E dentro também da dor, nós não sofremos as dores só dessa existência. Se sofrêssemos dores só nessa existência, seria muito fácil, né? Nós temos os resultados das existências passadas. É onde tem uma grande explicação também sobre as dores atuais, que não sabemos o porquê de uma pessoa ter uma condição física. Isso não é generalizado, né? É só um alerta. Uma condição física, por exemplo, nasce com pouca saúde, né? E outra pessoa nasce com muita saúde. O porquê disso? Se não tivesse essa certeza da reencarnação, a pessoa com saúde estava tendo uma maior benesse de Deus. Ele estava sendo desigual. E não é isso que acontece. Muitas vezes, aquele que está lá para poder, com esse problema da doença de nascença, vamos dizer assim, pediu na reencarnação para poder vir ter aquele aprendizado. E ali naquele aprendizado, ele é um bem-aventurado, né? A bem-aventurança, ela vem por caminhos difíceis, mas conseguimos sim, passar por elas. Tem uma fala que realmente nos abraça ao coração, e nesses momentos de aflições do coração, nós entendemos que a perspectiva do Evangelho é justamente essa, uma perspectiva que nos acolhe, que nos esclarece, que nos consola. E é interessante porque as circunstâncias reencarnatórias na qual nós estamos todos submetidos, elas são peculiares à nossa necessidade espiritual. Então, aquilo que aos meus olhos, ou aos olhos de cada um, pode parecer um desafio, pode parecer um sofrimento, pode parecer um constrangimento, de acordo com a realidade momentânea, ela é, na verdade, o processo de amadurecimento e de crescimento daquele espírito. Porque os amigos espirituais que organizam as nossas reencarnações, como eu acredito ser de conhecimento de todos, eles preparam e conduzem o nosso processo reencarnatório. Então, aquilo que estamos vivendo, a realidade familiar, a realidade social, financeira, afetiva, e etc., toda essa nossa projeção aqui, nesse mundo transitório, ele é programado na espiritualidade. Claro que essa programação, ela sofre a nossa intervenção, porque aqui nós temos a liberdade, por exemplo, de levantar e sair. Eu posso não continuar esse estudo. É uma liberdade que eu tenho e terei que assumir essas consequências. Então, nós temos liberdade e consequências das atitudes em relação a essa liberdade que temos. E daí o sofrimento, que pode ser que em épocas passadas eu não aproveitei muito bem essas oportunidades e hoje estou colhendo frutos pouco amargos daquilo que eu plantei. Então, o que nós observamos é que o processo reencarnatório nosso, ele é programado para o nosso sucesso espiritual, para o nosso amadurecimento espiritual. Obviamente que isso é gradativo, e que nós não vamos colher, numa perspectiva da imortalidade, nós não vamos colher todos esses frutos numa única encarnação ou nesta encarnação, né? Obviamente que nessa perspectiva das aflições,
A perspectiva de Jesus, quando promete o reino dos céus, ele nos faz um convite da semeadura do amor, como bem disse o Adriano. Porque se nós estivermos ou nos acharmos numa perspectiva de dificuldades, de ordem qualquer, que nós possamos começar então a plantar uma perspectiva diferente. Se eu vivo num ambiente onde falta o amor, onde a desconfiança é grande, que eu possa plantar o amor e que eu possa ser digno de plantar a confiança. Isso, em algum momento, numa lei chamada de causa e efeito, isso vai ser me devolvido. Nós temos que construir uma perspectiva dinâmica da nossa ação na direção do amor, ou da nossa ação na direção do reino dos céus com amor. Porque isso é natural. A doutrina espírita, como o Adriano muito bem colocou no início, ela traz uma consciência, mas uma consciência que ela é raciocinada, uma fé que é raciocinada, e que você não vai acreditar simplesmente porque eu estou falando, ou porque está escrito nas obras de Kardec. Você vai acreditar porque você entende, porque a sua fé compreende, aquilo está dentro de uma lógica, dentro de uma perspectiva raciocinada. Então nós temos o avanço da ciência ao longo dos tempos da humanidade, propiciando o crescimento nesse sentido, porque a ciência vem comprovar a realidade dos fatos. Nós temos o avanço da religião no aspecto da filosofia, porque eu passo a ter uma perspectiva religiosa justamente acompanhada de uma ciência, e isso naturalmente muda o meu comportamento. Então vem uma filosofia que naturalmente faz com que eu trate o meu semelhante numa perspectiva, veja bem, eu estou sempre usando a palavra perspectiva porque ela é construção. A realidade às vezes ela não consegue ser mudada de forma imediata. Como eu posso numa fração de segundos baixar um download, fazer um bolo de micro-ondas e em poucos minutos. A construção dos valores do reino dos céus pode demorar anos, pode demorar séculos. Porque quantas vezes eu escuto o nome de Jesus? Desde quando a humanidade conhece ou espera por Jesus? Esse nome, esse comportamento, esse ideal de vida, isso não é novidade para nós. Mas aí eu devolvo a pergunta: quantos de nós compreende e vive o que Jesus falou? Então é uma perspectiva que a gente necessita de vivência, de construir. E aí, se a nossa perspectiva for somente com valores imediatos, pode ser que eu vou ficar confuso, para não dizer aflito e perdido, quando eu chegar numa realidade espiritual, porque eu vou necessitar de valores que talvez o meu coração esteja vazio. O que você falou aí, Everton, sobre a doutrina espírita, que não é só lermos Kardec, lermos os evangelhos, é vivenciar, E nós vivenciamos não é só numa casa espírita, numa igreja, num templo, não. Nós vivenciamos isso diuturnamente. É através dos nossos exemplos, das nossas colheitas, E observando os nossos irmãos, nossos próximos mais próximos, as dificuldades que eles passam e que nós também passamos. E uma coisa que me marca muito é a respeito de observarmos o defeito do outro, Nós observamos o defeito da outra pessoa, você, mas tal pessoa faz isso. E é exatamente nesse ponto que eu gosto de pegar e frisar. É uma oportunidade de evoluir no amor só, sem ter a dor. Porque se ele está sofrendo ali daquele jeito e essa coisa está nos atingindo, é uma maneira de crescer sem dor, porque a gente vai estar vendo que aquilo está nos incomodando e serve para a gente. Pode ter certeza que
o que incomoda na outra pessoa é o que você precisa de melhorar. E aí, a partir do momento que nós não disparamos esse gatilho, começamos a fazer da mesma forma, se já não estiver fazendo, mas pelo menos dá um tempinho para a gente poder começar a melhorar nessa parte. E uma outra coisa, se já passou por aquilo, se nós já passamos por isso, é uma maneira fácil de ajudar. Nós já sabemos, pelo menos em tese, que o caminho a percorrer é diferente daquele que nosso próximo está percorrendo. E evitamos assim um flagelo do nosso próximo e amigo. Isso chama-se empatia, né? É muito bonita a palavra empatia. Eu adoro ela na doutrina espírita. Quero abrir um parênteses aqui sobre as encarnações. Também você falou sobre a parte material, né, Everton? E nós, nas nossas inúmeras encarnações, inúmeras existências, nós vamos trabalhar em vários tipos, ricos, pobres, doentes, cultos, incultos, medíocres. E quando não acontece tudo de uma vez só, numa existência só. Porque é onde, quando temos algum irmão que está nessa fase de dificuldade, termos a empatia. Se nós não passamos em outra existência, pode ter certeza que lá na frente ela está nos esperando. E lá na frente vamos precisar de ajuda e precisar de estudar mais o Evangelho de Cristo e vivenciá-lo mais. Até ouvi esses dias uma palestra do Haroldo Dutra, que fala que nós devemos procurar Deus aonde? Deus está dentro da gente. Ele olha os nossos sofrimentos com os nossos olhos. Então, é só pedir Ele ajuda para poder ajudar o irmão ou ajudar a si mesmo, através dos nossos próprios olhos, nosso próprio sentimento, é a nossa mente. O caminho está com a gente, nós somos... Não seguimos o que, de vez em quando, não seguimos o que é para poder seguirmos na lei de Deus, que é a lei natural que está na nossa mente, nós nascemos com ela. Everton, essa parte do livre-arbítrio, que Deus dá, mesmo estando junto com a gente, da gente poder errar, eu entendo que Ele está sendo totalmente justo, misericordioso e bondoso. Por quê? Ali está a nossa chance de resgatar o erro. Entende assim ou não? Entendo. E te digo mais, é uma perspectiva de autonomia, porque nós temos uma cultura religiosa de dependência. Isso é muito sério, porque muitas das vezes dentro desse caminho, lembrando que toda vez que a gente fala caminho, nós entendemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a fala de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nessa perspectiva de caminho, nessa construção do caminho, nós vamos transferir para o outro a responsabilidade do nosso crescimento. E quando eu falo de livre-arbítrio, quando você fala de livre-arbítrio, nós estamos assumindo para nós a responsabilidade dos nossos atos. Então, na dinâmica material, aqui reencarnado, é muito fácil eu transferir a responsabilidade para o outro. Por exemplo, eu vim ao centro espírita, assisti a palestra, ajudei na campanha do quilo, tomei o passe.
então eu cumpri com as minhas obrigações espirituais. E esperar um resultado desse aí com Deus, né? Falar assim, não, já que ele fez isso, agora eu posso ajudar ele. Não existe regime de exceção. O resultado ele vai ter. Vai ter. Só que a recompensa, ela é proporcional à capacidade que você tem de investimento nesse aspecto, mas é levando em consideração as leis do reino dos céus. E levando em consideração as leis do reino dos céus, não existe regime de exceção. Justamente. E não existe passar a mão na cabeça. Não. O jeitinho brasileiro. Se caso Deus fizesse isso, eu entendo que ele estaria sendo injusto E parcial. e parcial. O que não Isso não condiz é- com os atributos divinos da imparcialidade, da fidelidade das leis divinas para com todos nós. Ia ser uma demonstração de não amor, né, Justamente. aos seus filhos. É muito interessante. Tem uma parte aqui do texto que ela me chamou a atenção, que vai dizer justamente o seguinte: quando nós falamos do reino dos céus. O reino dos céus está dentro de vós, já dizia Jesus. Aí vós que tendes agora fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Não é? Mas tem uma outra parte aqui que fala do reino, que é antes. Me desculpe que eu li equivocadamente. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. O reino dos céus, ele é para todos nós, mas ele precisa ser construído. No livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala justamente disso. Quando fala de reino, vai dizer o seguinte: em que sentido, é a pergunta aqui no meu livro, porque cada edição pode ser de um jeito, né? Alguns com 1018 perguntas, outros com 1019. No livro, na edição que eu estou, é a pergunta 1018, é a penúltima pergunta. Em que sentido se devem entender estas palavras do Cristo? E é interessante porque nós confundimos tanto a questão do Evangelho, né? Nós queremos trazer Jesus para a realidade dos nossos interesses. E muitas das vezes nós não abrimos mão dos nossos interesses para estarmos na realidade de Jesus. Nós criamos uma realidade à parte, onde que só o que a gente quer é que interessa. E aí pergunta, por isso que Kardec vai exatamente, a pergunta de Kardec, ela é assim, objetiva, fraterna e muito instrutiva. Em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Respondendo assim, palavras dos Espíritos, respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados, ou seja, livre do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com ele não estão. Então, olha que construção. Aqui é uma pergunta, é uma fala que vai totalmente em consonância com esse nosso momento de hoje, de falar das aflições, falar da construção do reino dos céus. Porque na medida em que eu, como nós falamos no início, na medida em que eu estiver apegado às minhas questões particulares, e isso é extremamente delicado, porque evangelizar a nós mesmos é conhecer-nos na nossa intimidade mais profunda. Falar de evangelho é falar de uma dinâmica voltada para o nosso conhecimento, mas de forma desinteressada. Porque tudo aquilo que eu volto para mim mesmo de forma interessada, de forma apegada, de forma egoísta, de forma orgulhosa, eu estou construindo para mim um reino, mas de cartas, em que qualquer vento, qualquer chuva,
qualquer tempestade que for de natureza qualquer, esse reino vai desabar. Então é um reino de valores transitórios, frágeis. Na medida que eu vou construindo esse reino na fraternidade, na humildade, na paciência, na empatia, como você colocou, ou seja, sentir a dor do outro, eu estou começando a construir dentro de mim a casa na rocha, onde os valores não são passageiros. A fraternidade, a paciência, a humildade. E isso não fica de graça, porque nós estamos ao mesmo tempo construindo esses valores e elegendo para a nossa sintonia espíritos mais amadurecidos, espíritos que estarão em consonância com essas verdades. Aqui na questão 920 também do Livro dos Espíritos, também deixei marcado uma questão que chama muita atenção e tem muita coisa assim a ver com a nosso estudo aqui hoje. É o seguinte: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Aí vem respondendo os espíritos: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Então, aqui nos chama a atenção dessa felicidade que nós não temos toda ela em plenitude, né? Nós temos momentos felizes que passam e temos momentos tristes que também passam. E lembrando que nós, dentro da escala de mundo, né, feita, que tem um mundo primitivo, depois vem o mundo de provas e expiações, depois de regeneração, e a gente está nessa parte, como diz o Everton no início, entre a saída do mundo de provas e expiações para poder entrar no mundo de regeneração. A gente está mais ou menos nesse interregno de tempo aí, né? Então, e aqui vem falando claramente: não, nós não estamos aqui para gozar a felicidade plena. Nós viemos para poder ter os nossos reparos de vidas, de existências anteriores, né? E com isso galgar os degraus da regeneração. Lembrando que não é a Terra, né, que vai passar por essa regeneração, somos nós. Então, essa bem-aventurança de mudar do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ela é do homem, do ser humano, e não do planeta. E através dessa mudança nossa de vibração, as coisas, né, o mundo, a Terra, vai mudar. É muito fácil observar essas mudanças, visto que, por exemplo, a gente fica deixa de colocar alguma coisa no meio ambiente, né, que prejudica o meio ambiente, num instantinho ele está se regenerando. A vida retorna, então ele se regenera. E assim nós estamos aqui para poder passar por isso. Interessante, Adriano, quando você coloca, porque a Terra ela já era organizada antes da gente chegar, né? Nós estamos aqui nos últimos 5 minutos e já deixamos claro que temos a necessidade de melhorar os nossos hábitos sociais, né? Na medida que o nosso coração foi evangelizado e foi amadurecido, e que a gente adotar efetivamente e afetivamente a construção do reino do céu nos nossos corações, com certeza o meio ambiente vai responder de forma mais positiva, né? Sim. E uma coisa interessante, o amor, tudo que a gente faz com amor, né? Nós vamos ser bem-aventurados, porque nós vamos ter a certeza de não estar errando. Fizer com amor, a gente não erra. Mas nessa construção de fazer e de não errar, Kardec, na pergunta 1019, faz a seguinte pergunta. Eu acho muito bacana, porque, veja bem, é uma condição de assumirmos para nós o protagonismo da nossa evolução espiritual. Não é eu vir no centro espírita somente, eu preciso viver isso. Eu preciso trazer isso para dentro da minha vivência. E é importante ter uma referência prática
porque a gente sempre fica perguntando algumas receitas, né? Você agora que está me ouvindo, que está nos assistindo, você está respirando. Eu tenho certeza que você não pensou na sua respiração até agora. Você deve estar pensando nela a partir de agora que eu toquei no assunto. Isso é naturalidade. Então você antes respirava naturalmente e ouvia, raciocinava, fazia suas reflexões, conversava com pessoas aí à sua volta e naturalmente você estava respirando. Você agora faz a mesma coisa, porém observando a sua respiração. A construção do reino dos céus, ela precisa ser natural como o ato de respirar, em que você faz um monte de coisas e não percebe que está respirando. E é a mesma coisa, você age no seu dia a dia, você trabalha, você constrói, você ganha dinheiro, você estuda, você constrói família, você desapega dos bens materiais, você desapega dos entes familiares, porque eles vão construindo outros ideais dentro do processo de reencarnação, e você continua construindo o reino dos céus de forma natural. E aí então, Kardec pergunta para os espíritos, poderá, dentro dessa perspectiva de naturalidade, de empatia, de amor ao próximo, você vai falar assim, nossa, mas esse negócio de construir vai ser difícil demais aí. Quando que isso vai acontecer? Então Kardec pergunta, né? Poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Porque quando você olha para o meio social, você já desanima um pouco. Quando você olha para você, você fala assim, nossa, mas eu ainda tenho tanta coisa que eu gostaria ou que eu preciso fazer, se é que você faz uma anamnese de forma sincera, né? Então a gente olha e fala assim, puxa, temos muito a trilhar. E nessa perspectiva que Kardec pergunta, quando que vai ser então construído o reinado do bem na Terra? Né? E aí os espíritos respondem, e é uma resposta que nos chama à reflexão. Eu vou ler de forma pausada para que a gente possa então entender. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, entre nós, os bons predominarem. Porque então farão, preste atenção nessa palavra, farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Então essa felicidade que você colocou agora há pouco, Adriano, realmente nós não vamos vivê-la aqui plenamente, não. Mas na medida que eu começar a caminhar na direção do reino e do amor, eu vou ter momentos de felicidade. Eu não vou tê-la plenamente, como sabiamente está escrito no livro dos Espíritos. Mas com certeza os momentos de tristeza e de infelicidade, eles serão menores. E aí, continuando a reflexão do texto. Por meio do progresso moral, então como é que eu vou conseguir essa felicidade? Como é que eu vou conseguir ter mais momentos de felicidade? Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos. E dela afastará os maus espíritos. Então aqui nós estamos conversando sobre lei de sintonia. Porque muitas das vezes a questão da felicidade não é porque eu não sou digno. Eu sou digno, mas será que eu quero? Será que eu estou abrindo mão, talvez, de assistir uma novela e talvez ir carregar uma sacola de arroz com feijão na campanha do quilo? As infelicidades são provocadas pela gente mesmo, né? Nós construímos, né? Nós é que construímos as infelicidades. Até no meio da felicidade, a gente destrói a felicidade para poder vir a infelicidade. Sim, mas tudo é aprendizado. Porque às vezes, de tanto construir infelicidades, aproveitando essas palavras, né? Porque a dinâmica não é construir infelicidade, a infelicidade é a negação da felicidade, é um estudo para um outro momento. Então nós vamos voltar aqui. É que o homem atrairá bons espíritos e dela afastará os maus espíritos. Estes, porém, os maus espíritos não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Ou seja, volta para nós, porque onde está o orgulho e o egoísmo? Ele reside dentro do nosso coração, ele reside nos nossos maus hábitos, acostumados ao longo de conhecimentos equivocados que vamos adquirindo.
Então, o Espiritismo, ele mostra para nós, através de grande e vasta obra literária, como que funciona o reino dos céus, como é o reino dos céus, porque Jesus aqui no Evangelho, ele não detalha, ele mostra o caminho, mas ele não detalha, mas em determinado momento ele fala que viria o Consolador prometido. Eu considero que seria naquele momento em que Jesus encarnou no planeta Terra, ele estava no pré-primário da sociedade humana. E aí ele diz o seguinte, ele olhava para aquelas crianças do pré-primário e via ali futuros doutores, via ali futuros engenheiros, né, PhD das mais diversas ordens, né, dos mais diversos segmentos na área do conhecimento. E aí ele falava o seguinte, olha, ainda não é o momento, você ainda precisa aprender a alfabetização, você precisa se alfabetizar. Então, no momento que você for alfabetizado, virá novas verdades, você vai entender novas dinâmicas. E aí ele falava nessa perspectiva de reino do Consolador prometido. Hoje nós temos a doutrina espírita, para passar a palavra para o Adriano, nós temos a doutrina espírita que nos esclarece a respeito da vida no plano espiritual e dos mundos de felicidades, do mundo de regeneração, onde o bem é mais abundante, como está escrito aqui, na medida, deixa eu procurar exatamente onde fala que o bem vai reinar sobre a terra, não é? Então, é fonte do bem e da felicidade, porque farão, gente, farão é no futuro, de acordo com a nossa língua portuguesa, é o futuro do presente, farão, e nós vamos observar que no Evangelho também está escrito nesse mesmo sentido. Deixa eu achar aqui a palavra, porque serão saciados. Também está no futuro. Ou seja, essa realidade, ela precisa ser construída a partir de agora. Não é para amanhã, não é para depois. Não é quando eu tiver com 70 anos de idade que eu falo assim, não, agora que eu já aproveitei bem a minha vida, eu vou pensar no próximo, eu vou pensar no reino dos céus. Não, isso precisa ser feito naturalmente como um ato de respirar. Desde quando você nasce, você já respira. Desde quando você entende, por espírito consciente, você necessita construir o reino dos céus dentro do seu coração. Jesus, quando esteve aqui, né, ou melhor, está até hoje com a gente aqui o tempo inteiro, mas quando esteve encarnado, ele também não trouxe, como se diz, não acabou com a dor. O Consolador também não veio acabar com a dor. Ele veio nos ensinar a lidar com a dor e transformá-la em crescimento. Jesus mesmo, quando estava encarnado, passou por infinitas dores, né? E terminando lá no madeiro, e hora nenhuma ele clamou, chamou pelo pai, chamou pela mãe, porque, lógico, teve as falas dele lá, mas ele não blasfemou hora nenhuma. Ele assumiu o que veio a fazer, a missão dele, e abraçou. E o Everton falou sobre receita de bolo, né? Falou receita de bolo aí, uma receita para poder fazer alguma coisa, não foi? Alguma coisa nesse sentido? Pois é. E tem uma oração, eu não sou ruim de guardar, memorizar, eu tenho ela guardada no meu celular aqui. E essa oração, ela é a oração de São Francisco. Eu acho que essa oração, eu percebo que nós estamos caminhando para o encerramento, né? Eu acho que essa oração, ela vai finalizar as nossas falas. Então tá bom. Vamos lá então a ela. Essa é a receita de bolo. Se a gente conseguir fazer um pouquinho, estamos bem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me
que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É uma receita de bem-aventurado. E é uma receita de um espírito reencarnacionista, naturalmente, né? Acho que aqui eu cometi até um erro, um pleonasmo, porque você falando de espírito, naturalmente se fala de reencarnação. Mas nós estamos aqui dizendo da perspectiva de que João, evangelista, a reencarnação de Francisco de Assis, Sim. e um espírito maduro, consciente das leis universais, um espírito maduro, consciente do Evangelho e que viveu da forma mais simples. E aí, naturalmente, nasceu essa oração que é para nós um referencial a ser realmente vivenciado todos os dias. Eu, desta forma, encerro a minha participação, vou devolver a palavra para o Adriano, mas agradeço a todos os responsáveis por essa casa, agradeço a você que pacientemente nos ouviu até esse momento. Sou grato pela oportunidade, porque antes de passar a vocês qualquer tipo de fala ou de reflexão, eu sou aquele que primeiro ouve. Então, acredito eu que sou também o mais necessitado de tudo isso que foi falado, de tudo isso que foi também escutado aqui por mim, pela fala do Adriano. Então, eu agradeço a oportunidade. Fiquemos todos com Jesus. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui. Agradeço a todos, Everton. E, como você falou aí, os mais agraciados dos aprendizados, acho que somos nós aqui, todos nós. Muito obrigado.